Ele acredita que precisa de mais motivação para organizar a vida, mais energia, mais produtividade, mais força de vontade. Mas a verdade é mais dura do que parece. Não é falta de esforço, é falta de controle emocional. Ele tenta organizar a agenda enquanto a mente continua desorganizada. E enquanto não houver governo interno, sempre haverá caos externo. Vivemos num tempo onde todo mundo reage rápido, fala demais e pensa pouco. Só que quem realmente constrói uma vida organizada não vive no barulho, vive na calma estratégica. Parece contraditório, mas quanto mais silêncio interno alguém desenvolve, mais foco externo ele conquista. Organização mental não nasce da pressa, nasce da clareza. Se ele sente ansiedade constante, distração frequente e aquela sensação de estar sempre apagando incêndios, talvez o problema nunca tenha sido excesso de tarefas. Talvez tenha sido ausência de disciplina emocional. Hoje ele vai entender que calma, foco e silêncio não são traços de personalidade. São escolhas diárias que constroem poder pessoal. A primeira lei: quem reage a tudo não organiza nada. Ele acorda decidido a ter uma vida organizada, promete mais disciplina, mais foco, mais controle emocional. Mas basta uma mensagem atravessada ou um comentário inesperado para que a mente desorganizada assuma o comando. O humor muda, a prioridade muda, e quando percebe, o dia foi consumido por urgências que nem eram dele. A ansiedade cresce silenciosa, o cansaço mental se instala e a sensação de caos interno parece inevitável. Só que não é. É reatividade emocional disfarçada de rotina. Uma vida assim é como um barco sem leme. O vento decide o rumo, as ondas impõem o ritmo e qualquer crítica vira tempestade. O estoicismo ensina algo simples e profundo. Você não controla os acontecimentos, mas controla sua resposta. E é nesse espaço entre estímulo e reação que nasce o autodomínio. Quem não desenvolve essa pausa vive no automático, preso à impulsividade e ao estresse constante. E a organização da vida começa exatamente aí. Existe uma regra prática que parece pequena, mas muda tudo. Antes de reagir, pause por 10 segundos. Respire e pergunte: isso realmente exige minha energia? Esse pequeno gesto constrói governo interno. Pessoas com organização mental não vivem reagindo, elas escolhem. E quando alguém aprende a observar mais e reagir menos, descobre que o verdadeiro foco não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. E isso abre espaço para algo ainda mais desafiador. A segunda lei: foco não é fazer mais, é eliminar mais. Ele vive ocupado. A agenda cheia dá a sensação de produtividade, mas no fim do dia a vida continua desalinhada. A mente está cansada, dispersa, cheia de distração disfarçada de urgência. Ele faz muito, resolve muito, mas avança pouco. E começa a acreditar que precisa de mais tempo, quando na verdade precisa de mais clareza mental. Foco não é intensidade, é direção. Foco é como luz concentrada, espalhada, ilumina o ambiente inteiro, mas não transforma nada. Concentrada, queima. O estoicismo ensina que tudo o que não é essencial é peso. E peso gera estresse, ansiedade e sensação de estar no automático. A mente forte aprende a cortar antes de acumular. Organização da vida nasce da simplicidade disciplinada, não da sobrecarga constante. Existe uma prática simples, quase desconfortável: escolher apenas 3 prioridades reais por dia. 3. Todo o resto é secundário. Se não move sua vida para frente, é distração. Disciplina é saber dizer não até para o que parece produtivo. E quando ele começa a eliminar excessos, percebe que o problema nunca foi falta de tempo, foi excesso de dispersão. E é aí que surge uma verdade ainda mais difícil de aceitar.
A terceira lei: você não está sobrecarregado, está mal posicionado. Ele diz que está sobrecarregado, que a vida está pesada, que as responsabilidades não param de crescer. Mas quando olha com honestidade, percebe que muitas dessas cargas foram aceitas por ele mesmo, tentando agradar todo mundo, evitando conflito, vivendo disponível demais. A mente desorganizada chama isso de bondade. O estoico sábio chama de falta de limite. Uma casa sem porta vira passagem pública, e uma vida sem fronteiras vira território aberto. Quando não existe governo interno, qualquer pessoa entra na agenda, redefine prioridades e consome energia. O estoicismo ensina que respeito começa com limite. Quem não protege seus planos dificilmente constrói foco, presença e organização mental. Disponibilidade excessiva quase sempre termina em desvalorização silenciosa. Existe uma prática simples e poderosa: aprender a dizer agora não, sem justificativas longas, sem culpa, sem necessidade de se explicar demais. Esse pequeno ajuste constrói disciplina emocional e fortalece o autodomínio. Quem governa sua agenda, governa sua vida. E quando ele começa a se posicionar com clareza, percebe que organizar a vida exige reorganizar a postura, e isso prepara o terreno para algo que poucos conseguem sustentar. A quarta lei: silêncio é estratégia, não ausência. Ele fala dos planos antes de executá-los, explica metas antes de construí-las, compartilha intenções esperando validação imediata. E quando os resultados não vêm, a frustração aparece. A mente desorganizada busca aplauso rápido, mas esquece que força real se constrói no invisível. No estoicismo, trabalhar em silêncio não é isolamento, é estratégia. Uma semente não cresce exposta ao vento. Cresce protegida, debaixo da terra, longe dos olhares. Assim também funciona a organização da vida. Quem anuncia demais dispersa energia, perde foco e abre espaço para distração e opinião alheia. O silêncio protege planos, fortalece disciplina e desenvolve maturidade emocional. E maturidade emocional é a base do autodomínio. Existe uma prática simples: parar de contar o que ainda está construindo, trabalhar primeiro, mostrar depois. Pessoas com mente forte não precisam provar nada o tempo todo. Elas entendem que presença e respeito silencioso vêm da constância, não da exposição. E quando ele aprende a guardar energia, percebe que silêncio não é ausência, é poder acumulado. E isso exige uma habilidade que poucos treinam diariamente. A quinta lei: calma é uma decisão diária. Ele acredita que calma é traço de personalidade. Diz que nasceu agitado, que sempre foi ansioso, que não consegue desacelerar. Mas, na verdade, nunca treinou. Calma não é genética, é disciplina emocional repetida todos os dias. A mente desorganizada vive em estresse constante porque nunca aprendeu a pausar. E sem pausa não existe clareza mental. Sem clareza não existe organização da vida. Uma mente agitada é como água turbulenta. Você tenta enxergar o fundo, mas tudo está distorcido. Agora imagine essa água completamente parada. A visão fica nítida. O estoicismo ensina que controle emocional começa no domínio da própria respiração, da própria reação, do próprio ritmo. Quem vive na pressa decide mal. Quem decide mal vive no arrependimento. Existe uma prática simples e poderosa: 10 minutos diários de silêncio absoluto. Sem celular, sem estímulo, sem conversa. Só ele e os próprios pensamentos. No início, parece desconfortável, mas esse treino constrói autodomínio e estabilidade emocional. E quando a calma começa a se tornar hábito, ele percebe que organizar a vida não é correr mais rápido, é pensar com mais precisão. E isso exige uma coragem que vai além da disciplina comum. A sexta lei: organização é coragem emocional.
Ele quer uma vida organizada, quer foco, quer paz interior, mas continua evitando o que sabe que precisa enfrentar. Conversas difíceis ficam para depois. Decisões importantes são adiadas. Mudanças necessárias são ignoradas. E a mente desorganizada começa a acumular peso invisível. No estoicismo, o que você evita não desaparece, cresce. Bagunça acumulada vira peso estrutural. Pequenos conflitos não resolvidos viram ansiedade. Pequenas decisões adiadas viram estresse constante. Aos poucos, o caos interno começa a parecer normal, e a sensação de estar sempre atrasado na própria vida se instala. Organização da vida não começa na planilha, começa na coragem emocional. Quem desenvolve maturidade aprende a atravessar o desconforto em vez de fugir dele. Existe uma prática simples e desafiadora: resolver primeiro aquilo que mais incomoda. Aquela conversa que está pendente, aquela decisão que você já sabe que precisa tomar, aquela mudança que você evita por medo de conflito. Coragem organiza o que o medo bagunça. E quando ele entende isso, percebe que disciplina não é rigidez, é responsabilidade. E é justamente essa responsabilidade que sustenta o princípio final. A sexta lei, governo interno, é a base de tudo. Ele pode organizar tarefas, criar rotinas disciplinadas e montar metas ambiciosas. Pode encher a agenda de compromissos e chamar isso de organização da vida. Mas se a mente continua desordenada, tudo desmorona na primeira pressão. Sem governo interno, qualquer crítica vira crise, qualquer atraso vira estresse, e o caos externo sempre começa no descontrole interno. Um império pode ter muralhas fortes e exército preparado, mas se não houver liderança interna, ele cai por dentro. Assim funciona a vida. Autodomínio precede qualquer conquista externa. O estoicismo ensina que controle emocional não é frieza, é maturidade. Quem desenvolve mente forte constrói estabilidade emocional, presença e clareza mental. E clareza é o que mantém tudo alinhado quando o mundo aperta. Existe uma pergunta simples que muda tudo: estou agindo ou estou reagindo? Quando ele começa a fazer essa pergunta diariamente, ativa a consciência. E consciência constrói disciplina. Disciplina constrói foco. Foco sustenta organização mental. Ordem externa nasce de disciplina interna. E quando ele entende isso, percebe que calma, foco e silêncio não são técnicas isoladas. São expressão de algo muito mais profundo. Ele passou a vida tentando organizar o mundo ao redor, mas evitou organizar a própria mente. Tentou controlar circunstâncias, pessoas, resultados, mas ignorou o único território que realmente pertence a ele. E enquanto não há governo interno, qualquer tentativa de organização da vida vira esforço temporário. Calma não é detalhe, foco não é opção, silêncio não é fraqueza. São fundamentos. Organização mental não nasce da pressa, nasce da disciplina. Não nasce da motivação, nasce da constância. Quem aprende a observar mais e reagir menos, desenvolve estabilidade emocional. Quem protege seus planos no silêncio, constrói força invisível. E quem governa a si mesmo, não vive no automático, não vive no estresse constante, não vive na impulsividade, vive com clareza e direção. A pergunta agora é simples: ele vai continuar reagindo ou vai começar a escolher? Vai continuar disperso ou vai assumir o autodomínio? Porque ordem externa nasce de disciplina interna. E quem decide construir calma, foco e silêncio como estilo de vida, não precisa provar nada, apenas sustentar. Se isso fez sentido, escreve nos comentários. Não reajo, eu observo. E se quer continuar fortalecendo sua mente, se inscreve e permanece nesse caminho.